Acordei quinta-feira e falei assim, como é que eu posso arrumar uma confusão hoje? Daí fiquei pensando, falando a verdade pras pessoas, né? Isso aqui, já vou preparar aqui meu fígado, né? Porque eu vou aguentar muita coisa nesse vídeo. Como saber se o seu assessor de investimentos está te enganando? Nossa, Raul, esse vai dar problema, vai. Então, o que acontece? Você tá ali navegando pelas interwebs, de repente você vê um anúncio, daquele anúncio você acaba criando uma conta numa corretora ou manda um formuláriozinho pro escritório de agente autônomo, para eles te atenderem. Quando chega ali alguém te dá bom dia, senhor, eu sou o seu especialista em investimentos, né? O assessor, o agente autônomo de investimentos aqui. Aí você fica ali, esse cara deve entender demais de mercado financeiro, trabalha o dia inteiro, vai me ajudar. Errado. Eu vou te explicar qual que é o problema com os assessores de investimentos, não todos eles, e como que você pode escapar disso. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz, deixa o like na confiança, deixou lá antes do vídeo começar, porque esse vídeo merece, senão eu tô na treta. E se você não é um Sardinha Raiz ainda, bom, você não precisa confiar em mim ainda. Faz o seguinte, não deixa seu like, não se inscreve no canal. Se eu te agregar, te ajudar de alguma forma aqui, você deixa o seu like e considera se inscrever no canal. Antes de mais nada, como é que eu sei do que eu tô falando aqui? Bom, eu tenho uma plataforma de investimentos. Eu sou vinculado a uma corretora e tenho uma plataforma de investimentos que é minha. Então aqui eu estou falando detalhes daquilo que eu conheço de dentro do mercado e você vai conseguir perceber isso aqui ao longo do vídeo. Eu preciso te falar, antes desse vídeo começar, que nem todo assessor de investimento é ruim. Existem vários bons profissionais de mercado. O problema é que se você cair na mão de um assessor ruim, você tá simplesmente ferrado. Tem vários caras ali que trabalham há muitos anos, 30, 20 anos aí no mercado e que entendem muito de investimento e que descobriram que a melhor forma de você ser duradouro no mercado é mantendo o seu cliente lucrativo. Mas tem outros caras que começaram a entrar no mercado agora e que realmente não têm a menor ideia do que estão fazendo e estão simplesmente pelo sistema de comissionamento. É importante a gente separar esses dois profissionais. Cara, se você é um bom assessor, esse vídeo não vai te ofender em momento algum. Agora, se você mente que é bom e é um assessor filho da você tá fudido nesse vídeo. Então você vai perder seus clientes tudo. Não deixe isso cair na mão deles. E aí é problema seu, eu não tô mandando pros seus clientes. Quem quiser mandar, que mande. O que é o problema, então? Os agentes autônomos de investimento, eles podem ter ou um escritório próprio, como é o caso dos grandes, né, que estão inscritos ali no anúncio, credenciados, a corretora é tal. Aí tem a logo da corretora de onde que ele é credenciado. E aí pode ser qualquer uma das maiores corretoras do Brasil. Ou eles podem trabalhar diretamente dentro de uma corretora de investimentos. Esses são aqueles que te atendem quando você cria conta na corretora mesmo. Quando você cria conta ali, não no escritório de agentes lá qual, aquele que tem nome, sei lá qual, tarará, né? Eu ia falar algum aqui, mas vai dar problema. Tipo, Red 3, né? Alguma coisa assim, ou Naros, né? Então, quando você cria conta nesse tipo de escritório, você tá ali tendo um escritório credenciado. Para ser um AI, você pode pensar que é exigido um amplo conhecimento, que tem 900 mil coisas regulando. A verdade é que, apesar de ser um mercado regulado, quem faz ali, quem se torna AI, faz uma prova de uma instituição chamada ANCORD, Associação Nacional das Corretoras Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, câmbios e mercadorias. ANCORD. Antigamente, esse conhecimento que ela cobrava era muito avançado porque a maior parte das pessoas não tinham conhecimento nenhum. Hoje em dia, sendo bem honesto, uma pessoa consegue passar na prova da ANCORD estudando de 2 a 6 meses. Porque o papel da ANCORD é exatamente esse mesmo. O papel da ANCORD não é ficar barrando todo mundo. O próprio mercado tem que fazer uma peneira de quem deveria ser um bom assessor ou um bom agente ou não, né? O papel da ANCORD é simplesmente saber que esse cara pelo menos entende da dinâmica de mercado. Não é que a ANCORD esteja errada, não é que eles estão fazendo nenhum trabalho incorreto. É que eles são simplesmente como fosse uma carteira de motorista. Você precisa saber dirigir. Você é um bom motorista porque você sabe dirigir? Não necessariamente. Não necessariamente. Você entende a dinâmica, você sabe as leis de trânsito e você pode decidir segui-las ou não. O papel da ANCORD é exatamente esse, habilitar pessoas. Olha, essa pessoa entende as regras e ela passou por uma prova, ela compreende como é que ela deveria estar dirigindo. Agora, ela não fiscaliza como que essa direção está sendo feita, né? Ela deixou ali você no mercado. Quem fiscaliza são os outros órgãos relacionados a isso. E da mesma forma que é impossível pegar todos os motoristas ruins ali, é impossível a gente fiscalizar todo mundo que presta serviço no mercado financeiro. Mas desmancha da sua cabeça essa ideia de que todo mundo que é assessor, é agente autônomo de investimento, é um especialista em investimentos. Todo mundo que tem uma carteira de motorista, ou a carta, como se chama em São Paulo, é uma pessoa especialista em direção? Fala, putz, é um motorista profissional? Não, né? Todo motorista de Uber, ele é um motorista profissional com grandes talentos de operação de carro? Não. Tem bons motoristas no Uber? Porra, tem pra
caralho. O cara fica dirigindo o dia inteiro ali, tem cara que é muito bom. Tem uma molecada que entrou no Uber pra tirar um troco pra tomar pinga no fim de semana? O Casezão balançou a cabeça com firmeza. Tem. O Casé já fez isso aí muito na vida. Então, nem sempre é um profissional. É uma prova ali de 80 questões com 2 horas e 30 pra resolver. Pra ser aprovado, você precisa acertar 70% das questões ali e 50% dos 5 tópicos principais informados no regulamento do exame. Quando você vai olhar pros temas ali, a gente tem securitização de recebíveis, fundo de investimento, economia, matemática financeira, bem básica, mercado de derivativos, básico também, clube de investimento, como é que funciona, a gestão e etc. de um clube de investimento. Raul, não sei o que é isso e tal. Dentro das corretoras, você pode criar um insumo, né? Um clube para você e seus parceiros investir ali e você pode controlar a carteira de todo mundo, uma parada assim. Código de conduta do agente autônomo do investimento, essa daqui devia cobrar mais questões, viu, Rancort? Atividade do agente autônomo de investimento, o que ele tem que fazer no dia a dia, administração de risco, sistema financeiro nacionais, mercado de capitais. Então, é isso que é estudado. E aí tem a lei 9.613/98, circulada Bacen, 3.461/09, a 3.654/13, a instrução da CVM também, 301/99. São ali algumas coisas que você precisa conhecer e que garante a livre atividade desse profissional. Então, estudou 3 meses ali, se você for bichão, 6 meses se você não for bichão, você consegue entrar no mercado financeiro. E, cara, se você assiste esse canal aqui e se você acompanha investimentos, eu gostaria demais que você estudasse e entrasse no mercado financeiro, porque eu sei que você vai ser um profissional muito mais ético do que a maioria que a gente tem no mercado. Muitos desses caras são formados em cursos específicos que ensinam eles a tirar dinheiro do bolso dos clientes e passar pro deles. É basicamente isso. Outros não. Outros são realmente escritórios um pouco mais tradicionais, que a galera foi treinando ali e que cuidam bem dos clientes a longo prazo. Já conheci grandes agentes autônomos de investimento que trabalham de maneira muito ética. E já conheci gente imunda que trabalha no mesmo mercado e que hoje em dia eu não pegaria na mão sem usar luva e sem passar desinfetante, porque é realmente gente muito imunda. Aí, tem uma questão. Por mais que o profissional seja bom, você vai entender por que ele tende a se corromper se ele não for um cara muito firme nas decisões dele, se não estiver no jogo do longo prazo, se ele estiver só no jogo de ganhar dinheiro. De onde vem o dinheiro dos AIs? Porque se você parar pra pensar, é muito difícil dar essa resposta. Você investe R$100 na corretora, você volta com 110. Quando você vai no mercado e compra um ketchup por R$4,90, você entende que o cara comprou por R$3 e R$1,90 foi dele. Isso ali tá claro, tá explícito naquela relação. Mas na relação onde você tá ganhando dinheiro, fica um pouco mais difícil enxergar onde o outro tá ganhando dinheiro, né? Vandinho, você me dá 100 e volta 110. Pô, não tem como negar esse acordo. Parece um acordo muito bom e não é um acordo... ganhando, né? E você tá sempre ganhando. A questão é, o quanto você tá ganhando interessa nessa equação aqui, né? Então, assim, olha, eu te pago R$80 pra capinar um lote. Daí eu vou lá e contrato uma pessoa que me cobra 20 e fico com 60 dessa pessoa. Isso é possível no mercado de modo geral. Então, nesse título aqui, por exemplo, que tá lá na plataforma da ISAX hoje, você tá vendo data de compra 25/5/2023, prazo de investimento 2.044 dias, taxa 14,10% ao ano, valor mínimo, limite do FGC. Isso aqui é o que você vê quando você vai efetuar um investimento. Essa é a sua visão. A nossa visão de quem tem uma plataforma ou de quem é uma corretora, quem tem uma corretora, uma plataforma, ou de quem é um escritório, ela é um pouquinho diferente da sua. Eu coloquei aqui na sua visão para ficar mais fácil. Na nossa é uma planilhona de Excel. Mas aqui fica assim. Taxa private, 14,30% ao ano. Taxa prime, 14,20% ao ano. Taxa varejo, 14,10% ao ano. Taxa assessor, 13,90% ao ano. Então essa taxa que você está vendo aqui, cada uma delas muda de acordo com que tipo de cliente você é. Um cliente que tem taxa private é um cliente que tem mais de 10 milhões de reais investidos em alguma corretora. Um cliente que tem taxa prime é um cliente que tem mais de R$1 milhão investidos em uma corretora. Um cliente que tem taxa de varejo é um cliente convencional, adquirido ali de maneira geral ou numa campanha ou alguma coisa do tipo. Um cliente de assessor é um cliente das assessorias de investimento. Então, logo de saída, boa parte das corretoras, não todas, elas já têm uma taxa diferente para os clientes que vêm de escritório de assessoria. E é muito fácil você saber se é o seu caso, comparando simplesmente, pega a sua esposa ou outra pessoa que você conhece, abre a conta diretamente no escritório pelo qual o seu escritório de agente autônomo, que te atende, é credenciado. Se você for ali abrir a taxa for a mesma, a sua corretora não faz isso. Por sorte, uma corretora que não faz essa variação. Mas se ela faz, ali direto já existe. Essa diferença entre uma taxa e outra é o que a gente chama de spread. Então essa é um tipo de remuneração que vai para o assessor diretamente. Não tem nada de errado com essa taxa. A pessoa está ali fazendo a seleção de investimentos para você e está ganhando um percentual. Você está sendo atendido. É uma taxa de serviço. Estacionar no valet custa mais caro que estacionar seu próprio carro. Não tem nada de antiético em fazer isso aqui, não tem nada de incorreto em fazer isso aqui. No meu ponto de vista, pelo menos, não. Ah, mas eu gostaria que fosse mais transparente. Igual no
wallet, por exemplo. Tudo bem, essa transparência a gente pode brigar por ela e acho até que você tá certo de brigar por ela. Mas não tem nada de errado. Só que a coisa não acaba por aqui. Esse não é o problema. O problema, então, de ter uma assessoria é pagar um preço por isso, porque se for isso, Raul, eu tô bem confortável. Não, tá? E muitas vezes nem toda corretora tem esse desconto, é importante ressaltar. A maior parte das corretoras, então, paga ainda algumas outras taxas. E aí aqui eu vou ter que te simplificar para te mostrar de onde vem o dinheiro do assessor e o porquê que isso é conflitado. A primeira coisa é que eu não consigo contemplar todas as taxas que existem entre taxa de corretora, taxa de agente autônomo de investimentos, porque cada corretora tem um sistema de remuneração diferente e um formato diferente. Eu vou ter que usar aqui alguns números, né? E vou ter que te usar algumas palavras para simplificar para você também, para que você consiga entender o que está acontecendo. Existe um tipo de coisa que é uma taxa chamada rebate, existe um tipo de coisa que é comissão simples. Então, na taxa de rebate, o que acontece é, seu dinheiro entra num fundo de investimento, por exemplo, existe um tipo de taxa que volta para o assessor. Então, é literalmente um rebate. Vai e bate de volta. O cliente investiu 10 mil aqui, galera, ó, você colocou o cliente para investir no meu fundo, eu devolvo para você tanto. E tem fundo que não paga rebate. Você acha que o assessor vai preferir colocar o seu dinheiro num fundo que paga rebate ou no que não paga? Esse rebate, ele não é da corretora, ele é direto do fundo, no caso. O fundo oferece para a corretora, que oferece para os agentes autônomos uma lista diferente. Então, as corretoras, elas têm a única finalidade de expor os ativos que existem, correto? Ela pode escolher quais ativos ela vai expor. É uma coisa com uma loja qualquer. Eu posso escolher no meu mostruário o que entra, uma loja online, né? Um marketplace. Então, eu posso escolher o que entra no meu mostruário. Para esse cara expor no meu mostruário, para os meus clientes que eu adquiri, a corretora tá certa, ela tem que selecionar que tipo de ativo ela vai oferecer para os clientes dela. Esse instrumento serve para quê? Para eu selecionar, cara, eu não vou escolher investimento ruim para minha base, eu vou escolher os investimentos bons. Para que eu exponha esse investimento, você concorda que eu tenho que ser remunerado? De certa forma. Ué, porque senão a corretora não tem de onde tirar a receita. A receita dela tem que vir de algum lugar. É do mostruário. Ela só tem o mostruário e os clientes. Então, eu posso dar destaque pro cara. Eu posso colocar você em primeiro. Ah, custa tanto. Ok. Só que em vez de custa tanto, é um percentual daquilo que vai pra você. Você tem suas taxas de administração, etc., que você cobra lá, no fundo de investimento. Então, eu vou te dar um valor pra você expor meu fundo aí. Eu, gestor do fundo, fala, vou te dar um valor pra você expor meu fundo. Você fala, beleza, expõe meu fundo aí. E aí o cara paga pra ter o fundo exposto? Lá ele. Paga pra ter o fundo exposto. Aí ele vai e coloca o fundo dele lá. Só que tem fundo que vai pagar um rebate X, tem fundo que vai pagar um rebate 2X, 3X, 10X. Esse rebate, a corretora, ela tem os agentes autônomos de investimento. Não adianta ela pôr na plataforma, porque isso só pega o cliente de varejo. E o cliente dos escritórios? Como é que o cara do escritório vai ser remunerado? Então tem que ser oferecido alguma coisa pro assessor. Exato, ela pega a comissão e fala, vamos dividir, né? Um pedaço ele às vezes 70-30, às vezes 50-50, depende do tamanho do escritório e depende do tamanho da corretora. Cada uma tem um poder de negociação, todo mundo tem um poder de barganha. Aí ele vai e oferece um comissionamento. Só que aqui você chegou num conflito. Imagina que tem um fundo que rende muito bem e tem outro fundo que não rende muito bem. Mais cada um que eu empurro ali pro cara eu tô ganhando R$1.000 e o outro eu tô ganhando R$10, R$100, R$200. Qual que eu vou mandar? É o papo de vendedor, né? Não, mas aí eu entrego o que me paga melhor ou eu entrego o que rende mais pro cliente? Vai depender, né? Na maioria das vezes deve ser o que paga melhor pra mim, né? É um conflito de interesses. Alguns escritórios não caem nessa. Então, alguns escritórios simplesmente falam, cara, eu vou entregar o melhor pro meu cliente sempre. Por quê? Porque esse cliente tem um volume gigante de patrimônio. A soma ali, se o cara for bem atendido, ele fica comigo por mais tempo. Eu entrego uma rentabilidade maior. Quando o cara vai comparar com outro escritório, eu tô sempre ganhando. Tem alguns escritórios, pouquíssimos, que realmente adotam esse modelo. E tem outros escritórios que falam, foda-se o cliente, o importante é puxar o ROA. E aí, esse cara começa. Então, você vai, o ROA vai puxar. Que é começar a distribuir produto horrível e pegando uma taxa grande. Quem precisa pagar a melhor taxa, o melhor rebate? Os fundos bons ou os ruins? Os fundos ruins? O bom, ele tá sempre exposto ali. Então, no geral, não é uma regra, mas no geral, quanto pior é o fundo, melhor a taxa de rebate, porque ele precisa estar sendo oferecido mais vezes, principalmente, às vezes, nem ruim. Às vezes está num ano que a rentabilidade está ruim, você precisa pagar um rebate maior para conseguir distribuir. E tem fundo que realmente não paga rebate nenhum, quer distribuir, quer, não quer, tchau. Né? Não vou pagar, não vou entrar na dança das cadeiras. Normalmente os fundos que têm um marketing mais agressivo, que são famosos, né? E aí eu não vou falar nomes aqui para não puxar a bola de ninguém. Para simplificar para vocês, isso acontece em todos os produtos. No fundo de investimento é esse rebate e na renda fixa é a taxa de comissão mesmo. Então como é que funciona a comissão? A comissão é mais simples de entender. Aqui eu fiz com números aleatórios, tá? Mas CDB pré-fixado, então, pagando 15,10% ao ano, não importa qual banco seja, o assessor recebe 0,10% de comissão nesse. Definiu ali. Então todo assessor conseguir empurrar isso aqui pro cliente dele, oferecer
venceu ali, ele ganha 0,10. O CDB pré-fixado pagando 13,10% ao ano e o assessor recebe 1% de comissão. Cara, aqui tá claro, é o mesmo produto, um deles tem uma remuneração muito melhor, o outro tem uma remuneração pior. Um deles tem um comissionamento melhor, o outro tem um comissionamento melhor. Qual desses dois investimentos você vai oferecer pro seu cliente? Antes de você responder e dizer que é a pessoa mais ética do mundo, presta atenção no seguinte, no primeiro você recebe R$50 de comissão num investimento de 50 mil. No segundo, você recebe R$500 de comissão num investimento de 50 mil. E aí? Vai no de cinquentinha mesmo. Vai no de cinquentinha. É, certeza. Então, um dos casos, quinhentão, no outro caso, R$50. Nem sempre a diferença entre um produto e outro é tão grande. Mas, normalmente, eu quis te mostrar aqui em que conflito que o cara tá. É muito difícil para ele decidir o que vem para ele e o que vai para você. Então, por mais que exista a tendência do cara querer atender bem o cliente dele, em um dos casos ele tá ganhando muito mais dinheiro. É um produto que ele teria que vender 4, 5 para compensar aquilo que ele tá simplesmente colocando ali na carteira do cliente de alguma maneira, conversando, trocando ideia com o cliente e levando o cliente a investir nesse. Para piorar a situação, ainda existem produtos financeiros que são sempre ruins e que podem ser oferecidos para os clientes com taxas de remuneração muito agressivas, como é o caso dos COIs aqui, que estão fundo de prêmio, fundo de investimento horroroso, tem fundo de investimento que investe seu dinheiro todo na Selic e cobra taxa. Então, assim, são muitos produtos financeiros que são simplesmente horrorosos. E aí você vai me perguntar assim, Raul, como saber se um assessor é desses bons, que tá nessa categoria dos bons, ou se tá na categoria dos ruins? A primeira coisa é você entender se ele tem um conflito de interesses ou não. Não é culpa do assessor. Ele trabalha no escritório que define essa dinâmica, na maioria dos casos. Mas, se você quiser ter certeza se ele está conflitado ou não, isso é bom você saber. Mesmo que ele tenha um conflito de interesse, pode ser que ele realmente seja um bom assessor. E às vezes ele pode nem ter esse conflito de interesse, que aí nem tá dentro dessa situação que eu te mostrei aqui, porque nem todo assessor tem um conflito de interesse. Eu sou obrigado a falar. Eu sei que você que é assessor agora ficou puto, que eu vou gerar uma pergunta para você que é incômoda. Mas a verdade é que você pode ir lá e perguntar, olha, você é remunerado por taxa fixa ou comissão e rebate? Pode chegar no seu assessor e perguntar. Se ele for remunerado por taxa fixa, existe uma cobrança em cima do seu percentual total de patrimônio. Parece mais caro, mas é muito mais barato, acredite. Então, quando tem lá, é 1% do seu patrimônio, né? Então, você está pagando exatamente 1% do seu patrimônio. Isso é muito famoso também em consultoria. Você paga 1% de todo o seu patrimônio, mas você não paga mais rebate nenhum e nem comissão. Tudo isso é devolvido para você nos sistemas de consultoria. O que não é devolvido é a taxa de administração e performance dos fundos, que realmente existe ali, que alguns consultores escolhem colocar na carteira. Mas o consultor que escolhe colocar fundo de investimento ali, muitas vezes podem ser bons fundos, não necessariamente ele está cometendo um equívoco. É claro que eu acho, na minha opinião, que seria muito melhor você investir por conta própria. Mas você pode querer terceirizar essa decisão e tudo bem. Então, se ele te disser que é uma taxa fixa, ele não ganha em nenhum dos produtos ofertados. O rebate, a comissão está voltando para você. Pode perguntar, tal. E aí tem uma boa chance, sendo nesse caso, tem uma boa chance de você estar em excelentes mãos. Pode ser que você esteja na mão de um cara que realmente gente fina. E aí, quais são os sinais, independente de taxa fixa ou não, e etc., de que você tá em péssimas mãos? Primeiro, se você abrir a sua carteira de investimento agora e ela tiver um grande percentual do patrimônio investido em COIs, provavelmente você tá na mão do escritório horroroso ou de uma corretora horrorosa. Os COIs, eles não são bons investimentos, você pode pegar mediante qualquer estudo, eles perdem basicamente para qualquer indicador, até no médio prazo, não precisa nem ser longo prazo. Uma carteira com fundos de investimento, com taxas de administração e performance elevadas, também indicam que você pode estar na mão de péssimos assessores. Então, olha os fundos que estão na sua carteira, não simplesmente olha, tá escrito sei lá o que de investimento internacional. Não, clica na lâmina, pede a lâmina do fundo pro seu assessor, fala, me manda a lâmina desse fundo de investimento que tá na minha carteira, ou de todos que estão na minha carteira, e dá uma olhada. Se você tiver fundos de investimento que investem em outros fundos de investimento, por exemplo, você tá pagando 2 taxas, às vezes 3 taxas ali dentro, um do outro. Então dá uma olhada nesse tipo de coisa, é um sinal que você pode tá sendo ali passado para trás. Se ele te induz a girar a sua carteira com frequência, ou seja, todo mês ele fala para você, olha, vamos trocar os seus ativos e tal, toda hora, latada. Muito provavelmente você tá na mão de um péssimo cara. Por quê? Toda vez que troca de ativo de carteira, toda vez que gira a carteira, você tem ali uma nova taxa sendo gerada. Então não é normal numa carteira de investimento ela ficar sendo girada toda hora. Raul, não é comum. Não é comum. A sua comunicação deveria girar a carteira ali, ou trocar de patrimônio, mesmo para quem acredita nisso. Eu acredito que não deveria girar de maneira alguma. Mas para quem defende esse modelo, deveria girar muito lentamente. Os balanços saem das empresas a cada 3 meses. Então, assim, 3 meses é que sai um novo balanço. Para ter alguma alteração significativa, no mínimo um semestre, um ano ali, você poderia dizer que é razoável falar de girar a carteira. Se você está girando a carteira com alguma frequência maior que isso, vale a pena você prestar atenção. Então, assim, um bom assessor de investimento pode te ajudar realmente a organizar os seus investimentos e fazer
fazer a sua carteira andar. Mas acontece que quando você não tem o conhecimento suficiente para entender pelo menos o que está acontecendo, nada vai fazer com que esse cara não te passe para trás. Porque, cara, você é um dinheiro fácil. Você é uma pessoa que tá ali oferecendo um dinheiro fácil. É a mesma coisa que numa oficina, sem entender absolutamente nada de carro e pedir um orçamento. A gente sabe que tá sendo passado para trás ali. Tanto é que se você vai em 3, 4 oficinas, vão te dar recomendações completamente diferentes do que tá no problema. Então o intuito do vídeo aqui, para você que é um assessor, não é demonizar os bons assessores, é exatamente privilegiar o trabalho daquelas pessoas que fazem isso bem feito e mostrar pro mercado que existem pessoas fazendo isso de maneira muito negativa. Eu tenho clientes agora na minha escola que depois que eu comecei a ver a carteira deles, cara, eles simplesmente não ganharam absolutamente nada. Eles colocam um monte de título atrelado ao IPCA, pagando 1%, 2%, 3%, que não rende absolutamente nada. Só que como a inflação estava aumentando, o cliente vai vendo o patrimônio aumentar sempre. Cliente, às vezes, com $500 mil, 700, 800 mil reais, com o dinheiro preso em uma coisa que não tá levando ele para lugar nenhum, né? Então, se você não quer ser passado para trás, se você quer aprender a entender a linguagem que o seu assessor tá te falando, ou mesmo aprender a investir por conta própria e não precisar mais de ninguém, por mais que você possa continuar usando, você vai não precisar mais disso necessariamente, você pode usar esse serviço só para ter um conforto, uma coisa mais agradável na hora de fazer os seus investimentos, você não tem que abrir corretora nem nada, né? Pode continuar usando um assessor, vai te dar boas recomendações ali, mas você vai filtrar. O que eu te recomendo é aprender a investir sozinho. AUVP.com.br, passa pelo processo seletivo. Raul, para todo mundo compensa isso? Não. Se você estiver investindo aí pelo menos mais de R$500 por mês, já vai fazer sentido para você entrar na UVP. E eu mesmo vou te ensinar a investir. Ah, como é que eu sei que você não é um charlatão, não tá me enganando, sei lá o quê? Pode abrir o nosso Reclame Aqui, a gente não tem nenhuma reclamação, e se você não aprender a investir, se a UVP não funcionar para você, eu devolvo 100% do seu dinheiro depois da conclusão da UVP, tá bom? Então agora a gente vem aqui para aquele momento que não é o momento de hoje. Você me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga, cada domingo dançando e curtindo o Vando e não consigo nem... Tiveram várias perguntas sem a tag pergunta. Percebi ontem que vocês têm algum problema com falar é uma pergunta. Fala que é uma pergunta que eu respondo a pergunta. Tem que lembrar todo vídeo o pessoal colocar o peixinho quando for pergunta, né? A gente tá esquecendo também. É verdade. O Lucas Rocha falou: fala, Raul, comenta sobre os investimentos na Bolsa Americana fazendo essas projeções, considerando que o crescimento por lá tende a ser maior, multiplicado pela valorização do dólar. Podemos fazer. Vou fazer um videozinho, então, simulando com investimentos americanos. Tiveram várias pessoas também que comentaram aqui que ganham um salário mínimo e tá investindo mais de R$400 por mês. Doideira. Isso. Nunca tinha imaginado que isso era possível. A Márcia Nogueira mandou aqui, ó, e tem 6 likes, então muita gente queria saber. Raul comenta sobre o imediatismo da nova geração no mercado de trabalho. Tenho 23 anos e eu sou recém-formada em engenharia. Parabéns. Estou em meu primeiro emprego e tenho um salário de R$6 mil, mas sinto que no ritmo atual não vou alcançar a liberdade financeira no tempo que gostaria. Aplico dinheiro todos os meses e me privo muito. Ainda assim, um apartamento, um carro e qualquer outras realizações parecem ser extremamente distantes. Acha que estou sendo imediatista ou de fato é ilusão achar que a liberdade financeira é algo para os próximos anos? Bom, você tem 23 anos de idade. Se você acha que você vai ter a liberdade financeira tipo, em 5 anos, para os próximos anos, que é o que você disse, realmente é ilusão. Cara, não existe isso, né? Você entrou no mercado financeiro agora, tá pensando em se aposentar ou em parar de trabalhar, é uma coisa meio distante. Se você estiver investindo os 25% ali do que você ganha, né? Ou pelo menos isso, que é o que a gente recomenda aqui, você tá investindo aí pelo menos 1.500. Vamos colocar 2.000. Você parece morar com os pais ainda. Vamos imaginar isso, tem 2 cenários, né? Você poderia colocar na rentabilidade real. Ah, Raul, quando você considera 8% de rentabilidade real, tá considerando reinvestimento de dividendos? Lógico, gente. Se eu fosse colocar nominal aqui, eu poderia colocar até 14, tá? Não tem problema. Vou colocar 14 pra ela ficar felizinha, que é jovem gosta de ver volume. Então bota 10 anos aí, você tá falando de chegar em R$500 mil. R$500 mil ali, né? Você já teria uma renda legal, você já estaria gerando quase o que você gera hoje de salário. Nisso. 15 aninhos, a gente já tá falando de quase a gente tá falando de mais de R$1 milhão. Então, assim, é correto pensar que é lógico que o seu salário tende a subir ao longo dos anos, né? Porque você está começando a carreira agora, já está ganhando 6 mil. Então, assim, é correto afirmar que com R$1 milhão você já teria uma boa qualidade de vida, né? E a gente está falando aí de um período de 15 anos. Então, sim, né? Você já teria uma boa qualidade de vida e estaria com a vida um pouco mais arrumada do que você está agora. Só que com 38 anos. Então, assim, se você for aumentando a sua remuneração, você poderia sonhar com atingir determinado nível de segurança financeira, não a liberdade plena ainda com os 33. Se você estiver falando de continuar na mesma com os
38, 40 ali, você estaria atingindo essa liberdade financeira. Ainda é muito jovem para a maior parte das pessoas. Agora, se você começar a empreender, se você começar a gerar um volume muito maior, se você for promovido na carreira, subir isso aqui, né? Sei lá, vamos supor você investindo 5 mil daqui a pouco, ganhando 15 mil ali, e investindo 5 mil daqui a pouco, pô, o patrimônio cresce consideravelmente, né? Vai para 3 milhões de reais em 15 anos. Então, assim, é muita loucura você achar que vai acertar o seu futuro inteiro aos 23 anos. Nessa idade, né, quando eu montava esses planejamentos, essas expectativas, na verdade um pouco mais novo, um 21, 22, eu acreditava que só chegaria a liberdade financeira lá pros 40 e poucos, 41, 42 ali, né? Eu achava que com 35 talvez eu tivesse com em um lugar legal. Isso aconteceu muito antes. Significa que vai acontecer pra você? Não, mas deixa disso também, né? Você começou a vida agora, né, e parece que já tá cansada. Que é isso? Então, bora, firmeza aí, vamos na correria. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.